Olá, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Eveline e eu sou uma mãe, igualzinha a você, cheia de medos e inseguranças. O objetivo desse canal é te ajudar, tirar as tuas dúvidas e te incentivar a viajar com teu filho. É uma das coisas mais maravilhosas do mundo, eu posso te garantir. Eu tenho muita viagem nas costas com a Helena e enxergar o mundo através dos olhos dela é um privilégio gigantesco e me faz aprender todos os dias assim com ela. Como nós somos pequenos diante de tudo e muitas vezes como a gente dá importância a coisas que não são tão importantes, sabe? Hoje, em janeiro de 2026, eu sou esposa do Gustavo e mãe da Helena, que tem exatos 2 anos e 6 meses. Mas aí, como foi que iniciou essa ideia minha de viajar com um bebê de 2 meses? Essa história começa na gestação. Eu não tive uma gestação muito fácil, assim, eu me sentia, por mais que tivesse tudo bem, clinicamente falando, né, não tive nenhuma condição médica, mas eu me sentia muito indisposta, muito mesmo, assim. E eu lembro que foi um período mais difícil, e aí junto a isso eu ainda escutava aqueles pitacos e aqueles comentários, sabe? Aproveita para dormir, que depois que o bebê nasce, nunca mais você vai dormir. Viaja agora com o marido, porque depois não vai dar para fazer nada. Enfim, só coisas maravilhosas, edificantes, incentivadoras, né? E aí eu lembro de não pensar muito sobre isso, porque eu estava muito indisposta, né? E aí vamos lá. Helena nasceu de 37 semanas e 5 dias, foi de um parto normal, muito, muito, muito rápido, como uma onda que veio, sabe? Ela, eu lembro da gente bem conectada assim no final da gestação, apesar de todo o cansaço. E eu sempre dizendo pra ela, Helena, eu tô aqui, eu faço uma forcinha daqui, que tu faz uma forcinha daí e vai dar tudo certo. E assim aconteceu, né? Eu realmente assim fui muito privilegiada no parto de Helena, porque aconteceu tudo muito rápido. Todas aquelas inseguranças que estavam presentes na gestação, no puerpério já foi muito melhor. E eu sei que isso não acontece para todas as mulheres e nem é para acontecer. Cada uma é de um jeito e cada fase, né, é de uma maneira e para cada pessoa. Então, assim, não tô contando isso aqui para ter algum tipo de comparação. É muito mais para contextualizar como eu cheguei na decisão, né, de viajar com um bebê de 2 meses. Então, no primeiro mês, eu lembro de ficar assim anestesiada, assim, completamente imersa, olhava para ela e aquela coisa de estar o tempo todo alerta, de não conseguir nem tomar um banho, porque eu escutava o choro dela, de não conseguir mesmo ficar longe dela, mas aquilo naquele momento era muito bom, porque eu sentia aquele amor, eu não tive assim, por exemplo, algo que sugerisse uma depressão pós-parto, algum sentimento desse tipo. Então esse primeiro mês foi muito maravilhoso, assim, nesse sentido, porque no sentido do cansaço foi muito exaustivo. Eu tive uma rede de apoio muito boa, né? Minha sogra, meu sogro, minha mãe também estava presente, a gente tinha uma funcionária em casa, Gustavo, meu marido, sempre também muito presente. Então, assim, em relação à rede de apoio, eu também não tenho do que reclamar. Mesmo assim, era muito exaustivo. Era muito cansativo, muito mesmo, assim. Mas como eu disse, no primeiro mês eu estava anestesiada, então assim, pra mim tá ótimo, né? Tá excelente. Quando bateu o primeiro mês, que chegou no segundo, a menina fez um mês, pronto. Aí pegou. Aí o negócio pegou. Porque aquela sensação de liberdade, você começa a refletir sobre isso. Porque, de fato, a vida ela muda quando você tem um filho. Você não dá mais pra fazer assim tudo que você quer, na hora que você quer. Não é mais assim. Mas não necessariamente isso é ruim. Eu acho que é uma coisa que só requer adaptações, né? E aí eu lembro que quando chegou, né, quando passou esse marco de um mês, caiu a minha ficha, assim, que era assim, todo mundo tem pra quem entregar essa criança. Se essa criança chorar, todo mundo, menos eu, entendeu? Porque é sempre chama a mãe, e eu era mãe. E aquilo me deu um desespero tão grande. Eu lembro de eu ficar assim, e agora? O que que eu vou fazer? Entendeu? Porque era um misto de não querer sair de perto dela,
mas também um desespero só para lavar meu cabelo em paz, sem ficar escutando o choro dela, né? Que também é próprio, né, do puerpério, essa coisa alerta, né, para cuidar do bebê. E aí, muitas noites de sono, muita privação. Ela só dormia no meu colo. Não tinha essa coisa de, ai, coloca num ninho, sei lá. Coloca, quando ela adormecer, bota ela no berço que ela vai. Nada, balela. Lá em casa não funcionou isso. E pela exaustão, muitas vezes ela dormia no meu colo. E às vezes ela não queria nem o colo de Gustavo, aceitava um pouquinho e depois não queria mais. E aquilo ali foi me consumindo. Foi me consumindo porque parecia que era para sempre. Parecia que nunca mais ia acabar. E aí aquela menina, cheia de sonhos e tudo, naquele momento de desespero, eu olhava e pensava, gente, o que vai ser de mim? Porque na hora você acha que é para sempre. E essa coisa de viajar, né, sempre teve presente em mim, só que até então eu não tinha pensado a respeito disso. E aí quando foi um dia, depois de muita exaustão, eu falei, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui. Inclusive é um conselho que eu dou para as puérperas, saiam de casa, vão para qualquer canto, pracinha, andar de carro, qualquer coisa, mas saiam de casa, porque isso ajuda a esparecer, ajuda a relaxar um pouco, mesmo com tanta exaustão, sabe? E eu lembro também de a gente dar voltas de carro com ela, tanto para acalmar ela, mas também me acalmar. Essa sempre foi uma estratégia que eu usei desde, sei lá, adolescente, adulto jovem, enfim, de dirigir ou andar de carro, porque aquilo me acalmava. E aí, assim, quase que a gente teve que ser dono de um posto de gasolina, porque de tanto que a gente andava de carro. E mesmo assim, com tudo isso, com toda a rede de apoio, eu muito inquieta e muito perdida em mim mesma, sabe? Muito perdida. Eu disse, não, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui, eu preciso ver outra coisa, sabe? E aí foi quando surgiu a ideia da viagem. Foi no impulso. Se eu disser, foi um planejamento pré-parto. Não, mentira. Foi um impulso de eu preciso olhar pra mim. Não é nem olhar pra mim, porque é impossível nesse período, mas eu preciso olhar outras coisas, além disso. Porque eu tô exausta aqui. Se eu viajar, eu vou ficar exausta lá, mas pelo menos a gente escolheu ir pra praia, né? Foi pra um resort com ela, mas eu pensava assim, pelo menos eu vou estar vendo coqueiros, né? Eu vou ter saído de casa, né? E eu lembro que foi muito isso, foi um impulso, falei pro meu marido, e eu disse, olha, vamos fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais. E aí ele foi pesquisar as possíveis viagens, porque assim, ela só tinha as vacinas ali até 2 meses, né? E não tinha mais vacina, e isso é uma preocupação muito grande, né? Na hora da gente sair de casa, de imaginar que vai pegar alguma coisa, que vai ter contato com pessoas. Então, eu tinha muito receio disso. Só que tem como você adaptar viagens com bebês tão pequenos, assim, sabe? Lugares mais abertos, que não tem contato. E aí, Gustavo conseguiu pesquisar um resort em Recife. E aí que fica, Recife, daqui da minha cidade, fica com um bebê 7h30, tá? A 8 horas. É porque assim, tem as paradas. Eu vou explicar isso depois, essa logística, né? Mas ficaria mais ou menos esse tempo. Eu não tinha um resort, por exemplo, mais perto da minha casa, para eu, né, menos tempo de estrada, digamos assim. E aí eu só fui. Eu fui e foi a melhor coisa que eu podia ter feito, assim, por nós, por mim, por Gustavo, por Helena. Então, assim, ela não dormia, e, gente, assim, 3 horas, e aí acordava. Ela parecia um reloginho, 3 horas, aí acordava pra mamar. E eu lá, e mamando, e ela só mamava no peito, tá? Graças a Deus a gente não precisou fazer fórmula. Isso é uma praticidade, né? E aí a gente foi pro resort. Chegando lá, foi tudo um pouco diferente do que eu imaginava, sabe? Os medos, eles foram se dissipando, assim, à medida que a gente foi vivendo. E eu lembro quão restaurador foi. Pra vocês terem uma ideia, Helena, que dormia, acordava a cada 2 horas pra comer, chegou nesse resort, tudo bem que teve o cansaço também na viagem, mas a criança dormiu 7 horas seguidas. 6h30, mais ou menos, seguidas. Eu fiquei assim, eu não tô acreditando. Essa menina nasceu pra ser turista. Só pode. Porque assim... E aí, assim, pra gente, além dela acordar a cada 2 horas, ela iniciava o dia muito cedo.
ela acordava por volta de 4h40, 5 horas da manhã no máximo, assim, e começava o dia. Como eu ficava mais tempo com ela à noite, a gente se organizou assim. Eu tinha que dar de mamar, então tinha que ser eu, né? Ele me ajudava também na madrugada, ou alguma outra pessoa também me ajudava, ficava com ela e tal. Só que tinha que ser eu, e quando ela acordava de manhãzinha cedo, Gustavo pegava e ficava o máximo de tempo que desse com ela para eu poder dormir e descansar. O que também não era muito tempo, porque logo ela acordava de novo, ela já começava a chorar, porque queria ou mamar ou porque queria o meu calor, né? Que é isso, no início é isso, não tem como fugir, sabe? A criança, ela tá chegando ao mundo, sabe? Ela não sabe o que é nada. E eu era a segurança dela, então querer estar perto de mim era algo natural e era dentro do esperado, só que era exaustivo, muito, nossa, demais. E viajar, olhar assim, eu, ela e Gustavo, que foi só nós três, tá? Não levamos rede de apoio. Naquele cenário, sabe? Aqueles coqueiros, aquela praia. Não levei ela pra perto da praia, claro, até pela idade. Ela não precisou ter contato com ninguém, né? Tudo eu levava ela no meu colo e foi ótimo. Aquilo me deu um respiro, me fez ver que não é assim tão do jeito que colocam pra gente, sabe? Na gestação, sabe? Que dá pra viver com o filho, né? Que não é algo que vai te impedir, sabe? É um empecilho pra você fazer suas coisas. Não é, de jeito nenhum. Essa é uma nova forma de fazer as coisas. E é uma forma melhor, sabe? Eu queria, nessa época, me conectar comigo mesma. O que era, não dá. Com um bebê tão pequeno, não dá. Se você tá me ouvindo e tem um bebê tão pequeno, não se cobre. Porque não dá. Mas eu não queria ser a Eveline de antes. Eu não queria ser a que era antes. Eu só queria saber quem eu era, sabe? Porque era tanto sono, era tanta exaustão, que eu falei, gente, onde é que eu tô? Quem eu sou? Pra onde é que eu vou? Sabe? E a viagem me ajudou. Não a encontrar essa nova Eveline, necessariamente, porque nessa fase não dá. Mas me ajudou a ver que tinha algo, sabe? Além. Que estar com ela era maravilhoso, né? Estarmos juntos, nossa família, vivendo novas experiências era maravilhoso. E aí, o principal, os medos, as inseguranças, gente, foi desaparecendo, sabe? Foi assim, libertador. Pronto, a palavra que eu descreveria, assim, essa viagem com ela tão pequena foi libertador. Foi muito bom, assim, pra gente. Eu espero que com esse relato você se sinta acolhida, porque é um período muito difícil, esse do puerpério. É um período muito desafiador, né? E eu juro por Deus que passa. Quando eu tava vivendo, eu tinha certeza que não ia passar, mas eu juro que ele passa. E aquela coisa de que a gente esquece o que viveu e tal, eu não acho que seja verdade. Pelo menos pra mim, não. Eu lembro detalhadamente, assim, do que aconteceu, de como eu me sentia. Eu também tenho um registro disso. Eu escrevia um diário que me ajudou a relembrar também algumas coisas e a elaborar. Então eu lembro, sim, de tudo. Mas valeu a pena. E vale a pena, sabe? A gente segue viajando com ela pra muitos lugares. Vocês não têm ideia, assim, de tantos lugares diferentes. No primeiro ano de vida dela, a gente viajou cerca de 8 vezes. 8 vezes, assim, entre destinos mais próximos e destinos mais longe. Durante o primeiro ano, a gente fez 2 viagens internacionais. Então, assim, eu acho que eu tenho muita coisa pra te ajudar e pra dar, assim, dicas práticas mesmo do que fazer, como se organizar, o que levar, o que não levar, o que vale a pena, né? E principalmente eu acho que escolher o destino dentro das tuas inseguranças e adaptando, né? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te inspirado a buscar essa nova maneira, né, de viver, de olhar o mundo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve, porque ainda tem muita história aqui para contar. E eu tenho certeza que vai te inspirar e principalmente te divertir muito com as histórias que a gente viveu.